Caros irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Sou o Padre Mateus Maria, do Mosteiro Regina Pacis, e quero comentar convosco hoje e ler também a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, dada hoje, dia 2 de julho de 2010, por meio da vidente Miriana. Diz Nossa Senhora: Queridos filhos, o meu chamado materno que hoje vos dirijo é um chamado de verdade e de vida. Meu filho, que é verdade, vos ama e vos conhece na verdade. Para conhecer e amar a vós mesmos, deveis conhecer o meu filho, enquanto para conhecer e amar os outros, deveis ver nesses o meu filho. Por isso, filhinhos meus, rezai, rezai, para compreenderem e abandonar-vos com espírito livre, para transformar-vos completamente e para ver em vós e nos vossos corações o reino dos céus, já em vossos corações sobre a terra. Vos agradeço. Obrigada por teres respondido à minha chamada. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora inicia dizendo: queridos filhos, o meu chamado materno que hoje vos dirijo é um chamado de verdade e de vida. Assim Nossa Senhora diz que o chamado que ela nos faz, aquilo que ela nos convida, é para viver na verdade e na vida. E essas palavras, verdade e vida, nos traz à mente a passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, onde Jesus diz: Lediei autoi Iesus, ego eimi re rodos, kai re aletheia, kai re zoé. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também acrescenta: ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, essa mensagem de Maria é uma mensagem toda evangélica, uma mensagem onde ela nos chama a viver a verdade e a vida. Se nós olhamos hoje no mundo, o mundo que vive a mentira, tantas pessoas vivem de máscaras, tantas vivem em função de uma máscara. O mundo que apresenta possibilidades, apresenta oportunidades falsas, vive de mentira. Basta olharmos a televisão. E como a televisão traz essa mentira? Tantas notícias falsas encabeçadas pela maçonaria, tantas inverdades ditas também no mundo da escola, tantas coisas que levam só falsidade. Como a televisão hoje incentiva as pessoas a viver de mentira, a viver aquilo que elas queriam ser, mas que não são, a viver de máscaras, a ser diante dos outros uma pessoa e na verdade serem dentro de si outra. O mundo que incentiva a mentira, porque esse mundo está na mão de Satanás. Este mundo está jogado nas mãos de Satanás, e Satanás é o pai da mentira. Assim, ser a verdade e a vida que se encontra só em Jesus, buscar essa verdade e a vida, é buscar a própria missão de Jesus. Porque Jesus, ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. E se nós vivemos essa verdade, esta vida, nós já estamos no caminho que nos leva ao Pai. Quando Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, isso teologicamente nós podemos entender que esta é a síntese da missão de Jesus, é a sua identidade. Para que possamos encontrar nele a estrada segura do Pai. Em João, capítulo 18, versículo 17, Jesus diz: eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E qual é esta verdade? Nós podemos nos perguntar. Em João, capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E essa vida em abundância nós podemos ver que a própria presença de Jesus é a Eucaristia.
Assim, irmãos, esse chamado de Nossa Senhora a vivermos a verdade e a vida é sobretudo a viver essa verdade conosco mesmos e encontrar nela a verdadeira vida, que é Jesus. Diz Nossa Senhora: meu filho, que é a vida, vos ama e vos conhece na verdade. Meu filho, que é a vida, vos ama e vos conhece na verdade. Nossa Senhora nos apresenta Jesus como a verdadeira vida. Ou seja, se nós não temos Jesus na nossa vida, nós não temos nada. Nós estamos mortos. E quantas pessoas hoje caminham no mundo como mortos-vivos porque não tem Deus, não tem a presença de Jesus no seu coração. E se não tem a presença de Jesus, são mortos porque não tem a vida. Porque Ele é a vida. Ele é aquele que preenche o vazio do nosso coração, aquele que nos dá a paz, aquele que nos dá a razão de viver. E Nossa Senhora que Ele, que é a vida, nos ama. Nos ama com amor intenso, nos amou tanto que morreu na cruz, de braços abertos, abraçando todo mundo. E Nossa Senhora: e Ele vos conhece na verdade. E que forte essas palavras. Jesus nos conhece na verdade. Isso nos mostra que nós não devemos viver de máscaras. Nós devemos viver diante de Deus com a face limpa. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E embora para o mundo possamos até querer mostrar uma cara de santidade, uma vida de santidade, mas se não vivemos essa santidade, nós somos hipócritas. Vivemos de máscaras, vivemos como se fosse um teatro. E quantas pessoas hoje divulgam as mensagens de Maria, fazem tantas coisas e vivem no pecado, vivem uma vida demasiado e não querem se converter, não querem mudar de vida. Quantas pessoas hoje dizem que são católicos praticantes e vivem tomando contraceptivo e não estão abertos para a vida? Quantas pessoas hoje vivem dizendo que rezam o rosário todo dia, que vão à missa, mas vivem no adultério, vivem na prostituição, vivem numa vida que não é a vida que Deus deseja. Mas o Senhor conhece-nos na verdade. Ou seja, diante de Deus, nós não temos o que esconder, nós estamos nu. Deus, Ele nos olha e sabe o que está no nosso coração, sabe o que estamos vivendo. E é interessante que na regra de São Bento diz: viveis sabendo que estáis abaixo dos olhos do Senhor. Porque se nós vivemos sabendo que estamos abaixo dos olhos do Senhor, nós até pecamos menos. Porque sabemos que Deus a todo momento está nos olhando. E embora Deus nos olhe sempre com amor, Deus Ele vê os nossos erros e os nossos pecados. Assim, irmãos e irmãs, buscamos viver a nossa vida sabendo que estamos abaixo dos olhos do Senhor e que Ele conhece o que está no nosso coração, as nossas intenções. E diz Nossa Senhora: para conhecer e amar vós mesmos, deveis conhecer o meu Filho. Para conhecer e amar vós mesmos, deveis conhecer o meu Filho. Irmãos, Nossa Senhora nos convida e nos diz que para conhecermos a nós mesmos, devemos conhecer o seu Filho. E essa mensagem é profunda porque quantas pessoas hoje querem tirar a sua própria vida? Quantas pessoas hoje, porque não conhecem o amor de Deus, não conseguem se amar? Para conhecer e amar vós mesmos, deveis conhecer o meu Filho. Porque só quando nós conhecemos o amor de Deus, só quando conhecemos Jesus, é que podemos também nos amar. Podemos também nos conhecer nele. Porque se nós olhamos para o nosso coração e vemos tantas trevas, tantas angústias, tantas tristezas, ou às vezes o fracasso, a desilusão, isso nos dá muita dor. E se nós não temos Deus e não olhamos o nosso coração e a nossa vida e todo esse sofrimento com o olhar de Deus, nós entramos em pânico. Nós caímos até naquele desejo até de tirar a nossa vida, como muitos hoje. Quando eu escuto as confissões, muitas vezes eu vejo pessoas desesperadas, em pânico, em grande tribulação, que querem tirar até a sua própria vida. Porque tocam com profundidade o seu fracasso, a sua miséria, mas ao mesmo tempo não tocam em profundidade o amor de Deus.
E porque não tocar no amor de Deus, não experimentar esse amor de Deus, entram numa crise tão profunda que só vem uma resposta: tirar a própria vida. Mas só que, se nós conhecemos o amor de Deus em profundidade, este deve ser a resposta para caminhar avante. Porque é o amor de Deus que nos dá esperança, é o amor de Deus que nos dá força para caminhar na dor, é o amor de Deus que nos leva à verdadeira felicidade. É o amor de Deus que faz com que todos esses vazios do nosso coração se preencham e que surjam novos horizontes, embora a nossa vida se encontre no fracasso. É conhecendo a Deus que nos faz mais próximos dele. E Nossa Senhora continua: enquanto para conhecer e amar os outros, deveis ver nesses o meu filho. Então Nossa Senhora diz que para conhecer e amar os outros, nós devemos ver neles Jesus. E aqui me lembra uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, quando ela saía do seu convento e ia para um retiro espiritual. Ela estava na estação de trem e ela viu ali na estação de trem um homem jogado que dizia: Sitio, tenho sede. E Nossa Senhora naquele momento, e Madre Teresa naquele momento, olhou aquele homem e viu nele Jesus. Jesus que pedia água, que tinha sede. Ela identificou naquele pobre o Filho Jesus, o Filho de Deus. Assim, irmãos, nós devemos ver nos nossos irmãos a Jesus, porque se não vemos Jesus do outro, não conseguimos amar. E como seria belo se todos aqueles que nós encontrássemos durante o nosso caminho, no nosso dia a dia, nós pudéssemos ver neles Jesus. Nós com certeza iríamos amar mais. Com certeza diríamos menos palavras duras, grosseiras, julgaríamos menos, compreenderíamos mais. Ver Jesus no outro. Eu me lembro que quando eu fui fazer a primeira comunhão, o padre dizia que Jesus estava no pobre e que nós devemos ver Jesus no outro. E eu me lembro quantas vezes essa palavra até hoje me ajuda. Quantas vezes eu me lembro que eu saí até da fábrica, e na fábrica sempre a comida é abundante, eu preparava um lanche, e muitas vezes aquele lanche que eu preparava, que eu ia para a faculdade, eu deixava no meio do caminho dando por um pobre, porque eu conseguia ver nele Jesus. Assim, irmãos, ver no outro Jesus. Ver no outro Jesus, porque Deus está no outro. E se nós buscamos ver o outro, ver no outro Jesus, nós conseguimos amar. Por isso diz Nossa Senhora: filhinhos, rezai, rezai, para compreender e abandonar-vos com o espírito livre. E Nossa Senhora então assim nos convida a rezar, para poder compreender e abandonar a nossa vida com o espírito livre. Quantas coisas, irmãos, que nos prende neste mundo. Quantas coisas que nos faz escravos deste mundo. O dinheiro, o poder, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Todas as coisas, a nossa vontade. Todas as coisas que nos prendem e nos tiram do verdadeiro plano de Deus. Mas Deus nos quer livre. E para nós voarmos no Senhor, voarmos na sua vontade, voarmos nos seus projetos, nós devemos estar livres de tudo. Não devemos estar presos a nada. São João da Cruz dizia no seu livro A Subida ao Monte Carmelo, que se a menor coisa nesse mundo nos prende a Deus, nós conseguimos voar a Ele. Porque até a nossa vontade pode ser uma pequena linha que nos prende e não nos deixa caminhar para Deus. Um pequeno fio. Então, irmãos, qual é o vosso fio que vos prende e não vos deixa ter esse espírito livre para abandonar-vos no Senhor? Porque abandonar em Deus é deixar toda a nossa vontade, nossa liberdade, tudo aquilo que queremos, e nos lançar nos braços do Senhor e dizer: Senhor, me leve para onde o Senhor deseja. Senhor, faça da minha vida aquilo que o Senhor quiser. É deixar tudo na mão de Deus. Porque quem, dizia São João Crisóstomo, não deu tudo a Deus nesta vida, não deu nada. É dar tudo, irmãos. E assim, dando tudo, rezando e compreender o que Deus deseja de nós, nós podemos nos transformar completamente. E de ter, diz Nossa Senhora, o reino dos céus nos nossos corações, já aqui na terra.
O Filho do Homem não tem onde dormir, disse Jesus. Deixai que os mortos enterrem os vossos mortos. Agora, irmãos, nós devemos, para caminhar com Jesus, devemos abandonar-vos completamente a nossa vida e querer essa vontade de Deus. E deixar que esta vontade de Deus nos transforme. Deixar que a graça haja no nosso coração, que a graça trabalhe em nosso coração, porque a graça é a própria presença de Deus em nós. E a graça trabalhando em nosso coração, nós poderemos assim, nessa vida abandonada, confiante no Senhor, ter o reino de Deus no nosso coração e viver esse reino aqui na terra. Viver uma vida sem pecado, viver uma vida em Deus, uma vida no paraíso. Porque quando nós nos abandonamos, quando nós estendemos a nossa mão e acolhemos tudo como gratuidade do Senhor, quando nós vivemos uma vida santa, onde nós nos esforçamos em viver sem o pecado, nós vivemos já aqui na terra o paraíso. O paraíso já vivemos já aqui na terra, o reino dos céus, ou seja, a própria presença do Senhor em nós. Então acredito que hoje uma palavra que pode servir para nós é a de Lucas, capítulo 3, versículo 4, que me vem agora na mente. Preparai o caminho para o Senhor, preparai o vosso coração para o Senhor entrar e fazer nele a vossa morada. Preparai o vosso coração para que o Senhor entre e habite nele. E como podereis preparar o vosso coração para a entrada de Jesus nele, meu irmão? Confessando, buscando uma vida santa, tirando a vossa vida do pecado, vendo as situações que está de pecado na vossa vida e tirando-as. Foi muito bonito quando eu estava confessando em Medjugorje. Confessei um homem que disse que ele estava na Europa, na Itália, e de repente ele sentiu um grande chamado no seu coração para ir a Medjugorje. Após ter escutado falar sobre Medjugorje, ele chegou em Medjugorje e por um acaso, não era um acaso, era a vontade de Deus, ele estava passando e ele me viu confessando uma fila enorme, tanto de portugueses quanto de italiano. E ele sentiu no seu coração, confessa com esse padre. E naquele momento, ele se colocou na fila, esperou mais de 2h30 para se confessar. Quando ele se colocou diante de mim, ele só disse uma palavra: Padre, faz 40 anos que eu não me confesso. E eu senti que eu deveria me confessar com o Senhor. Ele se jogou no meu colo, chorando, chorou. E depois fez uma bela confissão. 40 anos sem se confessar. Mas ele me dizia: Padre, agora eu quero Deus na minha vida, eu quero mudar, eu quero ser de Deus, embora toda essa vida de pecado que eu tive. E eu escutava a confissão, tudo aquilo que ele fez, e eu chorava de alegria. Porque via que era o Pai que o trazia ali. E o Pai que fazia ele ver a verdade da sua vida, que o mundo não trouxe, que a verdade era Jesus. Era o Pai que mostrou que apenas há uma vida, que é a vida verdadeira, a vida em Deus, que alimenta a nossa alma, e que apenas há um caminho: Jesus. O caminho para a felicidade, o caminho para termos Ele no nosso coração. E quantas confissões, irmãos! Quanta maravilha! Hoje nós vemos muitos padres, muitos religiosos que falam mal de Medjugorje, e eu digo para esses padres: vão para Medjugorje e confessem. Porque se esses padres e bispos que falam mal de Medjugorje fossem para Medjugorje e confessassem, veriam a graça de Deus agindo nos corações de todas aquelas pessoas por meio de Maria. Mas só como há uma grande hipocrisia, se fala tão mal de Medjugorje, tão mal do que acontece, mas não se vai lá para conhecer. Só tem autoridade para falar alguma coisa aquele que vai. E quantos corações, quantas curas interiores em Medjugorje. Filas enormes de confissão, em todas as línguas. Assim, irmão, essa mensagem da Miriam é uma mensagem forte para colocarmos Deus no primeiro lugar da nossa vida, para vivermos a verdade sem colocar máscaras diante de Deus e nem dos homens. E pelo contrário, se estamos vivendo na hipocrisia, no pecado, vamos confessar e vamos mudar de vida, porque o tempo está próximo, não temos muito tempo. O mundo está caminhando para as trevas, o mundo está nas mãos do maligno, o mundo está vivendo nas mentiras, e o Senhor nos envia Maria como a profeta para anunciar
esse tempo da graça, o tempo da conversão, onde Maria vem, e ela que tem a missão para esmagar a cabeça de Satanás, ela vem para nos dar a paz do seu Filho Jesus, a qual é possível só quando nós conhecemos a Deus, só quando nós fazemos a experiência do amor de Deus em nós, e só quando nós podemos, assim, experimentando esse amor, amar aqueles que estão ao nosso redor. Então hoje termina esta mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, nos colocando novamente ao centro da mensagem, que praticamente é uma mensagem evangélica, onde disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos filhos, o meu chamado materno de hoje, que eu vos dirijo, é uma chamada de verdade e de vida. João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Legei autori Jesus, ego eimi, re rodos, kai re alateia, kai re soé. Irmãos, busquemos viver no caminho da verdade e da vida, que é o próprio Jesus, o qual ele vem ao nosso encontro, nos encontra no caminho da nossa vida e deseja que nós pegamos em suas mãos, caminhemos com ele e não soltemos mais, porque assim teremos Jesus, o reino de Deus, no nosso coração e na nossa vida. E por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, vos dê a paz, vos dê o amor e vos dê a cura do vosso corpo doente, vos dê a cura da vossa alma e as curas interiores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai. Crede sulla tua via, il nostro cammino è sicuro.